Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Agora, vamos fazer a leitura e a correção da atividade 2 de História, o início da colonização. Estudante, conforme estudamos, os primeiros navegadores chegaram à América a partir de 1492. Pedro Álvares Cabral chegou no dia 22 de abril de 1500 no território que hoje é o Brasil. Então vejam lá, 1492 chegaram à América, mas só lá em 22 de abril de 1500 chegaram no território que hoje é o Brasil. Nesses estudos de hoje, e lembrando daquilo que a gente já estudou, vamos observar como que foi essa trajetória, o que aconteceu a partir de então. Nesses estudos de hoje, observaremos como foi marcada a posse do Brasil, iniciando a colonização portuguesa. Então, a partir de 1500, como é que foi determinado ou marcado posse do Brasil pelos portugueses? Então, está aparecendo para vocês aqui as páginas do livro de vocês, nós vamos utilizá-las, páginas 24 e 25, e também a página 26 e 27. Vamos fazer a leitura dessas páginas, observar as imagens, ler as legendas e gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo como fazer uma xilogravura. Nós não vamos assistir aqui na nossa videoaula, mas eu já indiquei esse vídeo para vocês. Gostaria muito que vocês assistissem e conhecessem essa cultura ou então esse modo de fazer arte, tá? Que temos também aqui no Brasil. Depois nós temos as atividades do caderno. Vamos começar com as atividades do livro, páginas 24 e 25. Vamos lá, eu tenho aqui duas páginas que eu já coloquei para a gente observar. Então, a unidade 2, o início da colonização. Nessa unidade, você vai aprender que a extração do pau-brasil foi uma fonte de riqueza para os portugueses no passado. Então, o que é a extração do pau-brasil? Eles chegaram aqui, as árvores que estavam na floresta e que eram interessantes para eles, eles cortavam e vendiam lá na Europa, e ganharam muito dinheiro com isso, uma árvore que é chamada de pau-brasil. Nós vamos também compreender a catequização dos indígenas como parte do processo de colonização. Então, por que eles catequizaram os indígenas? Aprender o que é e onde se localiza a Mata Atlântica, reconhecer um mapa e identificar e interpretar legendas. Isso a gente também já está fazendo lá na disciplina de geografia. E relacionar o problema do desmatamento no presente, quer dizer, de hoje em dia, com a exploração da Mata Atlântica lá no passado. O que lá no passado, quando vieram desmatar a Mata Atlântica, causou hoje aqui no presente, tá? Então, tem aqui uma bolinha, né, de conversa, um balãozinho melhor. Observe a pintura, leia a legenda e converse com os colegas e o professor sobre as questões. Então, observando tudo isso. Quando os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil, eles encontraram povos nativos que possuíam uma cultura totalmente diferente da deles, dos portugueses. Na pintura, nessa pintura aqui que a gente vê, a cruz representa qual aspecto da cultura dos portugueses? Vocês acham que ela se refere a quê dos portugueses? A comida, a religião, o artesanato, se refere ao quê? Ou a quê? A religião, né? E a religião, naquela época dos portugueses, era a religião católica. Já ouviram falar na religião católica? Sim? Não? Então, por isso dessa cruz que está aparecendo ali. Tem indígenas, tem pessoas que a gente sabe que não são indígenas, então são europeias,
principalmente ali portuguesas, a gente sabe por causa das informações, e aquela cruz. 2. Como os indígenas foram representados nessa pintura? Então, o que os indígenas estão fazendo? Como eles estão nessa pintura? Vitor Meirelles, ele fez esse quadro que se chama Primeira Missa no Brasil em 1860. Então ele não estava lá naquele momento para saber como é que foi a missa, tá? E aí como que ele sabia que jeito que as pessoas estavam, como é que aconteceu, o que aconteceu? Como que ele sabe? Porque ele consultou uma fonte histórica, quer dizer, algo que tenha registrado aqui, esse momento que é o momento de uma missa, tá? E qual será essa fonte histórica? Essa fonte histórica é a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, ele estava naquela esquadra, naquela comitiva ou lá nos navios de Pedro Álvares Cabral, e ele vai escrevendo tudo aquilo que ele foi vendo quando ele chegou aqui na terra que hoje é conhecida como Brasil, né? Então ele foi falando como que o povo era, como que a terra era, o que ele via. E a carta é uma carta bem interessante. A gente percebe como eles chegaram e tiveram esse contato com essas pessoas que estavam aqui, que eram os nativos e que hoje a gente chama eles de índios ou de indígenas, tá? Povo indígena. E também consta como foi a primeira missa realizada nas terras que hoje formam o Brasil. Essa carta, a prof não vai ler agora, mas ela é uma carta que é fácil ter acesso a ela na internet, tá? E olhando aqui, ó, nós podemos ver os indígenas estão um pouco mais afastados. Nós temos também os clérigos, que são as pessoas da religião, né? Padre, olha as outras pessoas aqui que são religiosas, e nós também conseguimos ver soldados portugueses aqui ao redor. Estão celebrando essa missa, tá? Então, aqui, a cruz é um símbolo do catolicismo, e se a gente fosse olhar para o quadro como um todo, aqui a gente tem essa parte branca, a gente poderia perceber que a cruz ela está no centro da pintura, né? Chama atenção aos nossos olhos a cruz, tá? Vejam que os indígenas eles estão ao redor, eles estão na parte de fora, não estão na parte central do quadro, não é a parte principal do quadro, eles estão do lado, de lado, né? Então é como se eles estivessem observando calmamente essa cerimônia que estava sendo realizada pelos portugueses. Não sei, será que foi assim mesmo? Qual deve ter sido o impacto da chegada dos portugueses na vida dos povos indígenas? Será que os povos indígenas não ligaram, não aconteceu, não ficou nada diferente? Será que mudou alguma coisa? O que será que aconteceu? Será que alguém tem alguma ideia? Então, tudo isso que a gente está conversando, a gente vai ver ao longo dessa unidade. A gente vai estudando e vai ficar sabendo mais e mais e mais, tá? O que a prof quer falar também é que o Vitor Meirelles, que pintou esse quadro, essa obra, ele é pintor e professor brasileiro. Ele vivia numa vila chamada Nossa Senhora do Desterro, que hoje é o município de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Então, ele participou de
da Academia Imperial de Belas Artes, fez aulas de pintura por muitos anos, foi para a Europa para se aperfeiçoar. Então, ele tem muitos quadros importantes também. Se a família quiser observar esses quadros, coloca lá Victor Meirelles, e aí vai conhecer outras obras desse pintor. Mas vamos lá. Agora, a árvore que virou riqueza. Quando você chega a um lugar desconhecido, o que mais te chama a atenção? O que mais te interessa? Quando você chega num lugar, você fica observando o quê? E será que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles ficaram observando o quê? O que será que eles estavam vendo? Ah, isso é legal, isso não é legal. O que será que eles estavam curiosos para conhecer, para ver, para procurar, para ver se eles podiam encontrar. Talvez eles queriam encontrar uma coisa e não encontraram, né? Talvez eles encontraram uma coisa que eles nem imaginavam. Então, vamos estudar mais sobre isso. Vocês já conhecem números romanos, gente? Ó, isso aqui são números romanos, são letras, né? A gente vai estudar um pouco mais sobre números romanos, mas a prof vai ler para vocês, caso vocês não conheçam. No início do século XVI, a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. Então, eles chegaram aqui, botaram os olhos nessa árvore, perceberam que aqui nessa mata tinha muito pau-brasil, e aí eles já ficaram interessados. Conhecido também como pau de tinta, o pau-brasil era muito valorizado na Europa. Sabem por quê? Porque do seu tronco era possível extrair um corante vermelho, cor de brasa, e esse corante era utilizado para tingir tecidos, como o linho e a seda. Os portugueses, né? Entre os tupis, o pau-brasil era chamado de ibirapitanga, que significa pau vermelho. E eles usavam a madeira para fazer arcos e o corante para tingir penas. Então, vejam só, para que os portugueses usavam? Para tingir tecidos. Que tipo de tecidos? O linho e a seda. Por isso que eles estavam interessados. E entre os povos indígenas, eles usavam a madeira para fazer arcos e o corante para tingir penas. Até o nome é diferente. Vejam que o nome é pau-brasil para os portugueses, pau de tinta também, e para o povo indígena é ibirapitanga. E o que significa ibirapitanga? Pau vermelho. Certo? Agora, vou apagar isso. Parceria entre portugueses e indígenas. Os portugueses, eles se beneficiaram do conhecimento indígena sobre o pau-brasil e sobre a Mata Atlântica. Imagina, eles chegaram aqui e os indígenas sabiam tudo, onde que tinha mais dessa madeira, como andar na mata. E os nativos faziam a maior parte do trabalho necessário à exploração dessa madeira. Não eram os portugueses que iam lá, cortavam, carregavam até os navios? Não, os nativos que faziam isso. Cortavam, empilhavam as toras, transportavam as feitorias e embarcavam nos navios. Então, lá onde que eles estavam acomodados, fizeram lá uma feitoria, como se fosse um acampamento, eles deixavam empilhados, depois transportavam, né, para os navios. Em troca desse serviço, eles recebiam objetos de metal, anzóis, facas, tesouras, machados, que eram ferramentas muito diferentes das que os indígenas usavam até então. Eles usavam coisas feitas de pedra, tá? Então, por isso que os indígenas iam lá, cortavam, empilhavam as toras, transportavam
embarcavam nos navios. Por quê? Porque eles queriam trocar. Eles faziam isso e em troca eles ganhavam esses objetos. Tá? Por que eles estavam tão interessados nesses objetos? Porque os indígenas até então, eles usavam objetos de pedra. E aí, esse sistema de troca, trabalhar e trocar por produtos, é chamado de escambo. Tá? E aí, vejam só os indígenas trabalhando aqui. A gente pode ver na xilogravura, que é esse tipo aqui de imagem. Indígenas realizando o corte do pau-brasil, xilogravura de André Tevet, publicada no livro, daí a prof já não sabe, tá? La Cosmographie Universale de André Tevet, de 1575. Então, vejam quanto tempo atrás essa arte aqui, essa xilogravura, deve ter sido feita com o autor dela, né, que é o André, observando os indígenas fazendo esse serviço, tá? Diferente daquela outra obra que a gente viu que foi feita muito depois, tá? Então, olha o que é importante aqui nessa parte aqui do texto. É importante que a gente observe que os portugueses, eles estavam muito interessados no pau-brasil. Então, os portugueses estavam interessados no pau-brasil, que os indígenas, os nativos, faziam a maior parte do trabalho e eles recebiam em troca, objetos de metal como anzóis, facas, tesouras e machados, que eram ferramentas muito diferentes do que eles usavam. E esse tipo de trabalho, eu trabalho e em troca eu ganho alguma coisa que não é dinheiro, é chamada de escambo. Normalmente o pai e a mãe trabalham e em troca elas recebem o salário, né? E aqui não, aqui é o caso de trabalhar e trocar por objetos. A riqueza produzida para a coroa portuguesa com o trabalho dos indígenas era muito maior do que o valor desses objetos aqui. Anzol, faca, tesoura, machado. O que configurava um negócio muito lucrativo para os portugueses. Quer dizer, eles davam coisas baratinhas para os índios, os indígenas, pegavam toda aquela madeira dos indígenas, vendiam e ficavam com muito dinheiro. Vamos para outra página. Coloquem a data quem ainda não colocou. No século XVI, a extração do pau-brasil mostrou-se tão lucrativa que atraiu o interesse de outros europeus. Os portugueses estavam ganhando tanto dinheiro com isso que outros países ficaram interessados. E eles começaram a vir para o território americano, não só para o Brasil, né, mas também em busca dessa madeira. E aí começou um ritmo tão intenso de exploração dessa madeira, cortavam. Foi tão intenso que em pouco tempo o pau-brasil ele só podia ser encontrado bem longe da costa, porque em toda a parte ali do litoral do Brasil, eles já tinham cortado todas as árvores do pau-brasil. Aqui está falando assim: observe a xilogravura reproduzida na página 26 e responda no caderno. Então, aqui está falando assim, ó, as atividades indicadas no livro deverão ser feitas oralmente. Então, aqui está falando que é no caderno, mas aqui a prof disse, faça oralmente. O que está sendo retratado na xilogravura? Lá naquela página que a gente viu aqui no desenho que a gente viu. Está mostrando
a exploração, o transporte do pau-brasil lá no início do século XVI, quer dizer, lá por volta de 1500 e alguma coisa, os índios cortando madeira e levando até os navios para que os portugueses pudessem embarcar e vender lá na Europa. B. De que modo os indígenas conseguiam as ferramentas? Então, como que eles conseguiam ferramentas? Por quê? Porque eles trabalhavam para os portugueses e, em troca, os portugueses davam esses objetos. E essa troca, trabalhar em troca dos objetos, se chama escambo, tá? Então, eles recebiam ferramenta de recebiam ferramentas de metal, como anzol, faca, tesoura, machado, que os indígenas não tinham, e em troca eles cortavam as árvores, empilhavam, transportavam, levavam até o navio, tá? Agora, a prof quer que quem está fazendo essa correção, faça comigo a atividade 2 no livro, tá? Prof quer essa atividade aqui, então, agora no livro. Vamos lá. Como é que os indígenas chamavam o pau-brasil? Como é que os indígenas chamavam o pau-brasil? Vocês sabem, não sabem? Vamos lá. Vou mudar a cor aqui, vou colocar uma cor vermelha, tá? Chamavam de letra maiúscula, Ibirapitanga. E para que servia? Os indígenas faziam o que com essa madeira, com esse pau-brasil? Eles faziam a confecção de arcos, né, de arco e flecha, e tingiam penas. Serviam para confecção de arcos e para tingir penas. Tá certo? E os portugueses? Os portugueses chamavam de pau de tinta e usavam para quê? Para tingir. O que é tingir? Pintar, né? O pau-brasil servia para tingir tecidos. Que tecidos eram esses? Como o linho e a seda. Quem já terminou, ótimo. Quem não terminou ainda, dá um pause no vídeo, tá? Agora, lá na preservação das florestas, vamos falar assim, ó, que no ano passado não tinha essa preocupação em preservar o meio ambiente. Durante muito tempo, as florestas foram desmatadas, queimadas, não tinha controle nenhum, ninguém se preocupava, vamos replantar. Mas, conforme foi passando o tempo, a grande parte da Mata Atlântica, da floresta nativa aqui do Brasil, da parte do litoral do Brasil, foi desaparecendo. E aí, quando se percebeu, opa, cadê a Mata Atlântica? Cadê os animais que viviam na Mata Atlântica? Se percebeu que era necessário fazer alguma coisa. Então, hoje, existem leis ambientais que regulamentam o uso e o corte das florestas. E também tem campanhas para conscientizar as pessoas. No entanto, ainda tem problemas. Permanecem os conflitos, pois não são todas as pessoas que concordam com isso. Tem pessoas que querem cortar as árvores, tem pessoas que querem caçar os animais, tem pessoas que não aceitam isso. Então, ainda tem políticas ambientais que, às vezes, elas proíbem mais o desmatamento e, às vezes, proíbem menos o desmatamento, tá? O que será que a gente poderia fazer para ajudar a preservar as florestas? Aqui na nossa cidade ou na nossa região,
Onde você já viu campanhas para conscientizar pessoas sobre o desmatamento? Então, esse é um assunto bem interessante. A gente precisa pensar na preservação florestal, nas florestas e também nos animais, né? E conhecer a nossa própria região, saber onde que a gente encontra mata, como que está essa preservação. Isso a gente vai conversar em outro momento, tá, pessoal? Por enquanto, vamos pensando sobre esse assunto e aí vamos lá para a atividade no caderno. Lá no caderno, vocês colocaram o cabeçalho, pintaram a linha, colocaram o cabeçalho, certo? E já a gente continua, então vai providenciando o seu caderno para a gente poder continuar